alegria que hoje estamos aqui para iniciar um novo projeto no Grupo Laços. Nós estamos estreando o Laços Talks, que tem que será um novo canal de conteúdo aqui do grupo, e a nossa missão é poder levar aí conteúdos qualificados, mas informações relevantes para o mercado da longevidade, que é o mercado onde o Grupo Laços hoje atua. Para abrir, né, essa série de conversas de alto nível, a gente escolheu um tema muito relevante, que é o impacto das demências no sistema de saúde. Nós sabemos que a demência ela não faz parte do envelhecimento natural, mas sabemos também que ela vai aumentar muito considerando a curva de aceleração, de envelhecimento no Brasil e no mundo, né? E aí, então, para debater nessa nossa primeira conversa, nós trouxemos aqui hoje, temos a honra de receber a doutora Bruna Antinori, PhD, líder da área terapêutica de neurologia e imunologia da Biogen, tem foco hoje nas doenças de Alzheimer e esclerose múltipla, uma sólida carreira acadêmica em neurologia pela USP e ampla experiência na área farmacêutica, na indústria farmacêutica, dedicando-se ao desenvolvimento estratégico e médico, educação e viabilização de terapias inovadoras para as doenças neurodegenerativas e de suporte à jornada diagnóstica e clínica dos pacientes. Muito obrigada, Bruna, por estar com a gente aqui hoje. Obrigada, Luciane, é um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês. E a gente também está aqui hoje com a doutora Maria de Mello, que é pesquisadora, consultora em inovação, inclusão, longevidade e tecnologia. Ela é sócia-diretora da EcoSave, conselheira e consultora da AME, pesquisadora associada da disciplina de geriatria e gerontologia da Unifesp. Muito prazer, muito obrigada pela oportunidade de poder ouvi-la também, doutora Maria. Eu que agradeço, é uma honra e prazer estar aqui hoje. Bom, para a gente começar a contextualizar a nossa conversa, eu vou pedir, então, que a Bruna possa começar trazendo para a gente, assim, dados epidemiológicos hoje sobre a demência, tanto no Brasil quanto no mundo, para que a gente possa começar a contextualizar, né, os tipos de demência, enfim, para quem ainda não está mergulhado nesse universo. Claro, Luciane, obrigada mais uma vez pela oportunidade, um prazer estar aqui com você, com a doutora Maria de Mello, uma super honra. Obrigada por essa primeira pergunta. Então, falando sobre epidemiologia, uma informação primeiro que é bastante importante é que o Brasil ainda é escasso de estudos epidemiológicos. Esse é um ponto importante para a gente ressaltar, porque existe uma necessidade de atualização desses dados, principalmente quando a gente fala do contexto Brasil, né? Os estudos que existem, os dados são muito mais regionalizados e de regiões mais específicas, nós precisaríamos, sim, de dados mais abrangentes, falando em informações epidemiológicas nacionais. Mas os dados mais recentes mostram, de fato, que o Brasil vive um crescimento acelerado quando a gente fala em prevalência de demência, obviamente impulsionado pelo envelhecimento da nossa população. Entre essas principais fontes que eu vou mencionar, além de estudos epidemiológicos, eu gostaria de dar um destaque aqui ao Relatório Nacional de Demências, conhecido como RENADE, né, um material super importante que traz com muita clareza a dimensão do problema quando a gente fala de demência no âmbito nacional, trazendo essa abordagem completa do cenário brasileiro e que nos dá subsídios, informações muito importantes para a gente poder pensar em prevenção e intervenções. Quando a gente fala em demência, é importante destacar que existem vários tipos de demência. A doença de Alzheimer é uma das demências, mas de fato é a mais prevalente, não só no Brasil, mas globalmente, né? Então a gente fala que a doença de Alzheimer, ela está prevalente dentro dos quadros de demência, em torno de 80% estão relacionados à doença de Alzheimer. Quando a gente fala em prevalência no Brasil, o que eu posso trazer de dados já publicados é que aproximadamente 8,5% dos brasileiros com mais de 60 anos
convivem com demência, o que representa em torno de 2,5 milhões de pessoas. É importante a gente trazer também que a demência, ela não está presente somente naquela população idosa mais velha, né, que a gente imagina, do idoso com doença de Alzheimer. É uma doença que pode começar mais precocemente, e a Organização Mundial de Saúde já traz esses dados, que até 9% desses casos podem ter um início mais precoce, antes dos 65 anos. No Brasil, é importante a gente destacar a grande variação regional em termos de prevalência. Então, quando falamos da região sul, o que nós sabemos através do estudo é que a prevalência ela gira em torno de 7% dessa população acima de 60 anos, e quando nós olhamos para as regiões norte e nordeste, esse número sobe para 10%. Aqui é um ponto importante, porque já começa a destacar diferenças, as desigualdades sociais que existem dentro das nossas regiões, principalmente quando a gente fala em nível de escolaridade e acesso ao sistema de saúde, né? É importante também a gente trazer aqui o dado de que a doença de Alzheimer e demências, né, são mais prevalentes em mulheres do que em homens. Quando a gente fala em projeções futuras, os dados acabam sendo mais preocupantes, né? As projeções, elas não são tão animadoras, já com dados de 2050, onde estima-se que esse número de casos de pessoas com doenças de Alzheimer e com demências no Brasil, eles tendem a mais do que dobrar, né? Atingindo em 2050 uma margem entre 5,6 e 5,7 milhões de brasileiros. Esse é um número bastante preocupante e também acompanha a projeção da expectativa de vida de idosos no país, que tende a atingir em torno de 8,6 anos em 2050. Então, são dados muito expressivos, que têm um impacto gigantesco na nossa população e que nos mostra e nos força cada vez mais a olhar com muito cuidado para esse cenário, entendendo que a gente deve intervir a partir de agora. Vou aproveitar aí o gancho, então, e vou perguntando para ela quais os principais impactos, então, que você observa hoje, não apenas para o sistema de saúde, mas também, assim, para a família, para a sociedade, para as empresas, para o governo. Os impactos da demência, eles transcendem o indivíduo, a pessoa que tem o diagnóstico, gerando desafios complexos, interligados em múltiplos níveis. Para o sistema de saúde, observa-se uma sobrecarga crônica, com infraestrutura insuficiente e grave carência de especialistas, resultando em diagnósticos tardios e ineficácia da atenção primária, que é a porta, que deveria ser a porta de entrada, como apontam diversos estudos. A família é a mais afetada, e arcando com a maior parte dos custos financeiros e emocionais, e os cuidadores sacrificam suas carreiras e bem-estar para prover o cuidado informal, minando também as empresas que vão ter que abrir mão desses profissionais para que esses profissionais possam cuidar dos seus familiares. Para a sociedade, então, o custo econômico é avassalador, com projeções bilionárias que representam perda de produtividade e acentuam desigualdades sociais. As empresas sofrem com a perda de talentos, como eu disse, e produtividade, devido aos funcionários cuidadores. E mesmo aqueles que continuam trabalhando, eu posso me usar como exemplo, a gente, no dia a dia, é interpelado por questões e problemas que a gente tem que estar resolvendo, né? Então, enquanto isso, o governo enfrenta uma pressão orçamentária imensa, mas é imensa mesmo, desafios na implementação de políticas públicas e lacunas de dados, como a Bruna muito bem disse, que dificulta o planejamento estratégico. Então, por exemplo, para poder levantar aquele número de possível da prevalência de demência no Brasil, não se achavam estudos que poderiam corroborar com essa conclusão. Então, fizeram um estudo Delphi, com especialistas de diversas áreas do país, para poder chegar a um número plausível. Então, nós temos uma carência gigantesca de estudos epidemiológicos que são a base para o planejamento e execução de políticas públicas. Né? Então, em suma, a demência é uma crise multifacetada que exige uma resposta coordenada e abrangente para evitar um custo humano e econômico que pode se tornar insustentável. Doutora, muito obrigada aí por compartilhar esses impactos para a sociedade, governo, para as empresas,
realmente multifacetado, que a gente precisa se preparar para esse momento, né? Já estamos atrasados. Bruna, do ponto de vista de gestão financeira, qual é o impacto, né, financeiro das demências aí para o Brasil e para o mundo? Complementando, bom, a doutora Maria trouxe, né, toda essa contextualização de uma maneira brilhante, perfeita, trazendo todos os principais pontos, né, e eu gostaria de complementar nesse cenário, quando a gente fala de impacto do sistema de saúde, obviamente o impacto econômico, ele é gigantesco e é crescente, né, a gente sabe o quanto essa demanda do sistema vai crescer nos próximos anos, e como ela disse muito bem, o impacto familiar também é gigantesco. Quando a gente fala em impacto da doença de Alzheimer, das demências no contexto brasileiro, nós temos que considerar a importância dos custos indiretos, que dificilmente eles são avaliados, né, ou eles são considerados quando a gente fala de estruturar linhas de cuidado, né, de oferecer uma melhor assistência, planos, né, nacionais que vão cuidar dessas pessoas. Muitas das vezes, o custo indireto que está atribuído a familiares e a cuidadores é desconsiderado, e estudos atuais já mostram que esses custos indiretos somam quase 70% dos custos atribuídos ao paciente com demência, né, com doença de Alzheimer. Então, 70% desse custo está dentro dos lares brasileiros. Isso é muito importante porque não é visto, não é enxergado pelo sistema de saúde. Então, quando a gente fala de projetos como o Relatório Nacional de Demências, que é o RENADE, importantíssimo, que traz todo esse contexto, atrelado ao RENADE, o Plano Nacional de Demências, que traz como proposta, né, propor soluções para esse cenário, para reduzir não só o impacto econômico no sistema de saúde do Brasil, mas o impacto que ocorre sobre essas famílias e cuidadores, né, que é de fato muito expressivo. Então, quando a gente fala em impacto no sistema de saúde como um todo, é importante que a gente reforce a questão do subdiagnóstico, né, para que desde o início pessoas tenham a oportunidade de serem diagnosticadas e serem tratadas no momento adequado, né? Essa é uma falha muito grande do nosso sistema, então a gente deveria intervir desde o momento lá na atenção primária, treinar, capacitar, educar profissionais da atenção primária, para que eles pudessem já fazer essa primeira triagem de pessoas com suspeita de declínio cognitivo e começar a traçar, né, estratégias, tá? Mais um pouco à frente, eu sei que a gente vai falar sobre alguns outros temas importantes, eu até já vou pegar o gancho, mas um ponto importantíssimo é falar de prevenção, tá? Então, quando a gente fala em como reduzir esse impacto, não tem como em um país como o Brasil, a gente não abordar o tema estratégias de prevenção, que de fato vão causar uma redução, podem causar uma redução expressiva desse impacto financeiro. Obrigada, Bruna, obrigada. Doutora Bruna, continuando aqui a nossa conversa, né, considerando tudo o que você já colocou, dos impactos na família, sociedade, governo, empresas, fatores econômicos, que a Bruna também complementou, a questão do impacto familiar, 70% é bastante representativo, né? Diante de tudo isso, né, olhando aí para um futuro muito próximo, né, o que os gestores, tanto do governo, quanto das empresas, quanto dos sistemas de saúde, né, devem se atentar, e o que pode ser feito agora, para que a gente comece a minimizar os agravos dessa epidemia importante que são as demências. Claro, obrigada pela pergunta, Luciene. Indo nessa mesma linha, né, falando de RENADE, falando de Plano Nacional de Demência, existem algumas estratégias, algumas propostas dentro desses documentos que já foram estabelecidas, documentadas, e que, de fato, tem como objetivo propor melhorias para todos esses sistemas. Então, a primeira delas é a redução da taxa de subdiagnóstico. Para isso, a gente precisa falar sobre a doença, tá? Então, falar sobre a doença não só para profissionais de saúde, mas para a comunidade como um todo, para que as pessoas que convivem com esses primeiros sintomas saibam detectar,
assim como seus familiares e cuidadores. Então, falando não só de conhecimento sobre primeiros sintomas de declínio cognitivo, mas também sobre o estigma, que é algo muito intenso e que permeia todo esse cenário, né, de demências, principalmente quando a gente fala de uma população não tão idosa, uma população um pouco mais jovem. Então, falar sobre primeiros sintomas e de que é possível a gente agir em relação à prevenção e de que é possível pensarmos em estratégias de redução do impacto da demência ao longo do tempo, é um dos primeiros pilares que eu colocaria aqui quando a gente fala de subdiagnóstico, porque o estigma é gigantesco em torno dessa população, tá? Um outro ponto que o relatório traz, que também é bastante relevante, é organizar esses fluxos assistenciais. Então, criação de linhas de cuidado, tá? Então, não adianta a gente ter um profissional lá na ponta que já é capaz de diagnosticar, identificar esses primeiros sintomas, sendo que não existe uma linha de cuidado para essa pessoa, né? Então, como que a gente consegue, aqui unindo esforços, estabelecer essas linhas de cuidado para que a gente consiga otimizar essa jornada de paciente? Aqui eu também destaco capacitação da atenção primária como um ponto super importante, né, não só no sistema público de saúde, né, mas no sistema privado. No Brasil, no sistema público nem se fala do quanto é importante a gente capacitar a atenção primária para o diagnóstico precoce. E indo para o outro ponto, né, do diagnóstico precoce, pensando naquele idoso, né, naquela pessoa com uma doença mais avançada, o quanto é importante no Brasil a gente estruturar redes de cuidados de longa permanência, porque nós sabemos que hoje essas redes são bastante precárias, não oferecem o cuidado necessário para as pessoas. Então, pensando na linha de cuidado como um todo, na jornada completa dessa pessoa com demência, nós temos desafios em todos os pontos dessa jornada, eu diria. Doutora Maria, e na sua perspectiva, né, complementando o que a doutora Bruna traz, o que você entende que precisaria ser feito hoje? Qual é o conselho que a gente tem que dar para todos os gestores? Obrigada, Luciene. Eu concordo com todas as colocações que a Bruna fez brilhantemente, e uma das coisas que me preocupa muito é a questão da formação dos profissionais que lidam, né? Então, quando a Bruna traz, e é real, a gente tem muito subdiagnóstico e até não diagnósticos, é porque nós temos uma carência de conhecimento entre esses profissionais, e eu diria principalmente entre os médicos, para poder fazer um diagnóstico, ou encaminhar para quem possa fazer, como a Bruna colocou, identificar precocemente os sinais de comprometimento cognitivo e encaminhar. É uma doença que tem cura? Ainda não é, mas nós sabemos que tem medidas que vão poder diminuir o impacto funcional, não só para a pessoa, mas para os seus cuidadores e para todo o ecossistema como um todo. Então, isso é uma das lutas da minha vida inteira, que eu não concordo mesmo que a gente tem só que aumentar o número de geriatras. Não, para mim, todo o conteúdo de atenção à pessoa com quadros demenciais tem que ser fornecido a todos os profissionais que podem ter interface com essa população em risco, para que possa identificar precocemente os sinais e dar os encaminhamentos necessários. Uma outra coisa que eu gostaria de complementar é o seguinte: a gente criar redes de apoio ao cuidador, né? Então, assim, implementar programas de apoio aos cuidadores, que incluam desde treinamento prático, porque é muito mais difícil lidar com pessoas com comprometimento cognitivo do que com comprometimento físico, e isso esgota as pessoas, né? Já tem vários estudos que dizem isso. Dar suporte psicológico, grupos de apoio, até exploração de modelos de remuneração ou reconhecimento social pelo tempo dedicado ao cuidado, como a gente já tem, talvez tenha no Brasil, mas eu desconheço, operadoras de saúde, eu estou falando do mercado privado, que oferecem mesmo remuneração de acordo com a não perda funcional, sabe, dos quadros demenciais, promovida pelo sistema de saúde, por seus cuidadores, né? E uma outra coisa é que é possível, como eu tinha falado até anteriormente, assim, que nós, profissionais que estamos na lida, ainda atuando, nós podemos ter familiares que estão com quadros demenciais e que durante a nossa jornada de trabalho nós vamos ter que socorrer, né? Então, garantir que as empresas compreendam isso
e nos permitam flexibilidade de trabalho, ou programas de apoio aos funcionários que são cuidadores diretos ou indiretos, né? Uma outra questão que eu sugiro, que eu acho que é fundamental, a Bruna citou, né, a melhoria e a expansão, eu vou falar do número de ELPIs que são de longo prazo para as pessoas idosas, mas nós temos que ampliar a rede de serviços, não só de moradia, como os ILPIs. Por exemplo, os centros-dia são fundamentais, não só, assim, eu diria, para respiro para os cuidadores, mas para estimulação e adequação das perdas funcionais que vão ocorrer nos quadros demenciais. E a gente tem um número irrisório de centros públicos e privados pelo país afora, né? E a melhorar a qualidade da atenção domiciliária que tanto o público quanto o privado faz, né? E não se refere apenas à construção de espaços físicos, mas também à garantia de equipes multidisciplinares qualificadas para operá-los. E daí eu gostaria de abrir um parênteses, por exemplo, eu sou terapeuta ocupacional, né? E nós somos um profissional, essa categoria profissional, ela é chave na atenção a pessoas com quadros demenciais. E no Brasil, nós temos uma carência de terapeutas ocupacionais. Tem estado no norte, por exemplo, que tem um terapeuta ocupacional, né? Então, e, ao mesmo tempo, a gente vê, por outro lado, uma demanda gigantesca desse profissional pelos quadros relacionados ao autismo, retirando os poucos profissionais disponíveis para atenção aos quadros demenciais. Então, a gente tem que, é uma preocupação, nós, como lidar com isso, né? E uma outra coisa que nós temos que pensar, mas que mais na frente vem uma pergunta específica, é em relação à tecnologia e inovação, né? A utilizar tecnologias para facilitar o diagnóstico, o monitoramento e o acesso à informação para todos os stakeholders do sistema, e pode incluir muitos recursos tecnológicos, né? Desde aplicativos, teleconsultas em áreas remotas, principalmente, como eu citei, não tem TO lá, mas pode atender de qualquer lugar do país, né? Claro que contextualizar. Tem intervenções de saúde que não dá para fazer à distância, deixar isso muito claro, né? E uma ferramenta fundamental que a gente já tem utilizado muito é a inteligência artificial, para nos ajudar tanto nos processos de triagem, diagnóstico e de intervenção. E como a Bruna muito bem colocou, uma grande questão é o estigma, né, associados aos diagnósticos, não só negativamente, quanto positivamente, né? A gente sabe que, devido a alguns benefícios sociais já implementados às pessoas com quadros demenciais, eu vou falar aqui abertamente, tem pessoas que tiram vantagem do diagnóstico, né? E vantagem, eu diria, financeira e de cuidar, etc., daquelas poucas oportunidades que já existem no nosso país. Por outro lado, nós temos o estigma negativo, né, que dói, né? Então, assim, meu pai teve Alzheimer, né? Eu era muito nova, tinha um irmão que era médico, mas ele naquela época não entendia, e para a família como um todo ter o patriarca com quadro demencial, às vezes pode ser muito sofrido, né? Então, às vezes, omite o diagnóstico, omite sintomas, etc., e isso desconstrói a possibilidade de uma intervenção apropriada. Uma outra coisa que eu gostaria de sugerir é a necessidade imediata, para dar conta de toda essa necessidade de intervenção multifacetada, são as parcerias público-privadas, né? A gente tem que parar de pensar que o governo tem que dar conta de tudo, né, que ele vai cuidar sozinho do nosso bem-estar social. E nós temos inúmeras empresas privadas que já têm excelência no cuidado, como, por exemplo, se me permite, Luciene, a Laços. Então, exemplos como a Laços e outras empresas que estão no mercado, elas são maravilhosos e que podem potencializar as ações planejadas pelo governo. Muito obrigada, doutora Maria. A gente tenta diariamente, né? Com o conhecimento e a bagagem que a gente foi adquirindo aí no caminho, todo o time aqui da Laços. E aí, para fechar essa nossa conversa, que está tão gostosa, né? Mas a senhora você já começou a falar um pouco sobre
essa questão da inovação, né? A gente sabe que, como multifacetado, não existe a bala de prata, existem sim uma série de estratégias que algumas já estão em curso, outras precisam iniciar no nosso país, mas vamos falar especificamente da inovação e de tecnologia, né? Então, assim, nesse sentido, eu gostaria de poder ouvi-la, nós gostaríamos de poder conhecer, né, e ter informação sobre como que hoje o seu trabalho vem contribuindo para isso, os seus estudos, o que você descobriu nos seus estudos que poderiam apoiar aí a questão da jornada de cuidado das pessoas com demência. A pergunta melhor que você podia fazer da minha vida é essa, sabe? Eu trabalho a vida inteira justamente com isso, né, com a tentativa de usar a tecnologia como um recurso que facilite o desempenho das tarefas de vida diária por quem tem um comprometimento funcional e que, ao mesmo tempo, facilite o cuidado dessa pessoa, não só o cuidado na vida diária, mas ações de prevenção e de promoção à saúde. Então, essa é a paixão da minha vida, né? E o que eu tenho percebido é que sim, há financiamentos apropriados, quer dizer, não está apropriado ainda, mas há financiamentos para promover a inovação no país, né, no exterior muito mais, e que nós tenhamos um compromisso de desenvolver tecnologias como um pilar, né, essencial para enfrentar o que eu estou chamando de uma crescente epidemia das demências, né, oferecendo soluções transformadoras para o cuidado, desde a prevenção, eu diria, até após a morte da pessoa, porque a gente sabe que quando uma pessoa morre, a família vai sofrer muito, o entorno sofre muito, então eu penso mesmo que essa jornada de cuidado, ela tem que ser desde a prevenção até, eu brinco, né, eu sou católica, até a missa de 30 dias, que para mim o cuidado que a gente vai prestar não é somente a pessoa, mas a toda a sua família. Então, assim, a gente pensar em soluções tecnológicas que possam ser utilizadas nessa jornada de cuidado e, claro, melhorando sempre a qualidade de vida. Então, como nós já temos exemplos e ainda podemos fazer mais, de revolucionar o diagnóstico e o monitoramento contínuo através da IA, que analisa dados complexos para detecção precoce de dispositivos, por exemplo, vestíveis ou não, que monitoram padrões fisiológicos e de atividades. Temos várias iniciativas nesse sentido no país, mas, por exemplo, para a gente lidar com a saúde coletiva, como inicialmente a Bruna colocou, a gente precisa de ter dados populacionais. E hoje os dados populacionais que nós temos de saúde do país são os do SUS, né, que aí a gente vai lidar com toda aquela questão do subdiagnóstico, etc, etc. Mas nas empresas privadas de saúde, a gente tem dados robustos, mas a gente vai lidar com população menor e que talvez a gente não possa generalizar os resultados, mas já nos permite usar como pilotos para desenvolvimento de tecnologias que depois possam ser adotadas, eu diria, nacionalmente. Então, além disso tudo, a tecnologia proporciona um suporte robusto aos cuidadores familiares. Então, a gente já tem desde plataformas que acionam, que tem interface com os cuidadores, aplicativos, e muitas coisas são até gratuitas, né? E os cuidadores são quem carregam a maior parte desse fardo, né? Então, a gente pode usar também capacitação online, e, ao mesmo tempo, uma das coisas que eu gosto muito são dos monitoramentos remotos, né, tanto por vestíveis quanto não vestíveis, que permitem não só os cuidadores familiares que ainda continuam empregados, quanto aos sistemas de saúde identificarem as situações de risco e poder acionar apropriadamente as soluções para cada caso, para cada ocorrência, né? E a gente pode contar também com terapias imersivas de realidade virtual, com todo o cuidado, né, que isso requer, não somente para as pessoas com os quadros demenciais, mas também com os cuidadores.
e ferramentas de comunicação simplificadas, que ajudam muito, né? Agora, além disso tudo, uma das coisas que eu tenho trabalhado bastante são com as casas inteligentes, né? E essa história das casas inteligentes, ela não é um pacote único que é colocado, não. O grande X do uso das tecnologias é justamente a gente utilizar a tecnologia nem aquém, nem além da necessidade funcional de quem está usando. E quando eu falo de quem está usando, eu estou falando da própria pessoa com demência e dos seus cuidadores, porque há diferentes perfis e necessidades. E o que a gente ainda está vendo no mercado são soluções que não consideram isso. São quase pacotes que, a partir de níveis funcionais já estabelecidos pela literatura, criou pacote para cada nível, mas não percebe a necessidade personalizada individual de cada situação, né? Uma outra coisa que eu tenho trabalhado muito a vida inteira é o quanto em relação ao abandono das indicações tecnológicas. Daí eu posso chamar tanto de tecnologia assistiva quanto de gerontotecnologia. A tecnologia assistiva, ela é aquela tecnologia que ela é indicada para quando já há uma perda funcional. A gerontotecnologia é um conceito mais amplo, que inclui não somente a tecnologia assistiva, mas qualquer recurso tecnológico que potencialize a ação da pessoa idosa, não necessariamente porque ela tem um comprometimento funcional. E o que acontece, né, pelo mundo afora? Uma dificuldade de adesão ou de sucesso no uso, tanto da tecnologia assistiva quanto da gerontecnologia, como um todo. Vou falar só de gerontecnologia, porque ela engloba a tecnologia assistiva. Então, a nossa grande preocupação, nós profissionais que trabalhamos com isso, é evitar o abandono do equipamento, da tecnologia, e que realmente essa tecnologia possa ser usada potencializando as habilidades residuais preservadas ou compensando aquelas que perdeu. Esse é o X da pergunta, né? É o X da questão, como evitar isso? E a partir daí, aí, por meio da minha experiência de 30 anos, né, como assim, uma pessoa clínica, estudiosa, pesquisadora, e, claro, com o pé no mercado e o pé na academia, eu estou trabalhando na criação de um modelo que possa ser global, para poder realmente prevenir esse abandono, né? Então, em breve ele vai ser lançado e, com certeza, vou compartilhar com todos aqui. Obrigada. Obrigada, doutora Maria. A gente está aí ansioso para poder ter acesso a esse conteúdo, né, doutora Bruna? E Com queria te certeza. ouvir também, você que está hoje navegando, já há alguns anos navegando dentro da indústria farmacêutica, né? Imagino que as inovações também sejam muitas, e aí eu gostaria que você pudesse estar compartilhando, né? Como é que a tecnologia, como é que a inovação, no seu ponto de vista, pode estar aí ajudando a gente a enfrentar essa epidemia. Mas falando hoje, né, na cadeira de indústria farmacêutica, obviamente o nosso olhar está muito voltado para a inovação, para a tecnologia, então, obviamente, em busca de novos tratamentos, novas terapias que possam, de uma forma, reduzir a progressão da doença, que possam, de alguma forma, alterar esse curso clínico da doença. Mas não só isso, né, a gente também olha muito para a jornada toda do paciente, então, de que forma que a gente pode propor soluções e inovações que vão ampliar o diagnóstico, algo que é uma grande falha no nosso sistema hoje, né, e a doutora Maria pontuou aqui algumas ferramentas, né, algumas tecnologias que podem ajudar muito, desde a atenção primária, para otimizar um diagnóstico, e aqui eu falo sobre ferramentas simples, que podem ser um checklist, por exemplo, digital, onde esse profissional da atenção primária que visita o paciente pode fazer já um primeiro rastreio para identificar possíveis declínios cognitivos, e, obviamente, depois ferramentas que monitoram esse paciente após um diagnóstico, né? Então, quando a gente fala em educação dentro da indústria farmacêutica, a gente também engloba todos esses pontos, né? De que forma que a gente pode oferecer informação, oferecer educação médica do ponto de vista da indústria farmacêutica para garantir que todos os profissionais envolvidos nessa jornada do paciente estejam aptos não só a tratá-los, mas também a reconhecê-los,
isso é super importante, né? Mas a doutora Maria também trouxe um ponto super relevante na fala dela sobre cuidado e tecnologia, que eu gostaria de recapitular um pouquinho, que é em relação à prevenção. Esse é um ponto importantíssimo, principalmente quando a gente fala no cenário Brasil, e eu vou trazer aqui uns dados, né, antes que a gente encerre, porque eu não gostaria de deixar passar esses dados, que é um estudo super atual, publicado ano passado na The Lancet, pela doutora Cláudia Suemoto, né, geriatra do departamento da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo, junto a outros grandes pesquisadores, e eles trazem um cenário bastante importante sobre o potencial de fatores de risco que são modificáveis na doença de Alzheimer. Tá? Então, quando a gente fala de fatores de risco modificáveis, hoje a gente considera que são 14 fatores de risco na população brasileira que têm um potencial de 60% de modificação do risco da doença de Alzheimer. Esse é um valor, uma porcentagem super impactante. Eu até listei aqui os 14 para não deixar passar nenhum, e eu tenho certeza que com o uso de tecnologia, de inovação, né, de um modelo de assistência que olhe para tudo isso e relacione, que podem ser no futuro relacionados a quadros demenciais, a gente consegue agir também precocemente, tá? Então, aqui falando de baixa escolaridade, sem dúvida, assim, é o nosso principal ponto de atuação, né, em âmbito nacional, perda visual não tratada, depressão na meia-idade, isolamento social, aqui ferramentas de tecnologia podem ser super relevantes, poluição do ar, traumatismo crânioencefálico, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool, perda auditiva e colesterol elevado. Então, hoje, quando a gente fala em futuro, em tecnologia e em inovação, a gente também tem que olhar para todos esses fatores que têm um grande potencial de reduzir em até 60% o risco de demência, e não só reduzir o risco da doença começar, mas também de serem avaliados naqueles pacientes com um diagnóstico muito precoce, né? Então, a oportunidade de modificar esses fatores de risco em pessoas já diagnosticadas, seja com um declínio cognitivo leve ou com uma doença de Alzheimer leve, isso pode ter um impacto muito expressivo no contínuo da doença de Alzheimer, né? Então, fazer com que essa doença reduza a sua velocidade de progressão, possivelmente, agindo sobre esses fatores de risco, a gente consegue ter desfechos bastante positivos. Então, eu vejo, assim, que hoje a gente pode pensar em usar a tecnologia em todo esse cenário para beneficiar não só o sistema de saúde, para ter um impacto muito positivo nos pacientes e nos cuidadores que são diretamente impactados também por essa doença. Doutora Maria, fica à vontade para complementar. Ok, obrigada. Ô, Bruno, adorei a sua fala, por quê? Porque um dos grandes desafios é justamente trabalhar com esses benditos desses fatores modificáveis. E uma das ações que nós profissionais da saúde mais utilizamos com isso é a educação. E aí, na escola, aqui na Escola de Medicina, nós fizemos um estudo usando uma técnica que chama segmentação epidemiológica, que é o seguinte: diante de grandes grupos populacionais, ela vem do marketing. A gente não tem um grupo único, né? E falando de Brasil, que eu falo que nós somos um laboratório de diversidade, nós temos vários grupos com vários interesses, várias características culturais. Como falar para cada grupo de forma que eles sejam compreendidos? Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de pontuar. É para trabalhar todos esses fatores modificáveis por meio da educação e, claro, pelo uso da tecnologia também. Você citou a questão auditiva e visual. Tem que intervir mesmo, né? E é concretamente ali. Agora, a Luciana me perguntou mais cedo, assim, de projetos que eu gostaria de citar, e eu lembrei de um aqui, a partir da fala da Bruna, que eu estou trabalhando, que é o seguinte: essa empresa, vamos falar assim, é uma startup, ela está desenvolvendo uma solução tecnológica que engloba desde uma plataforma até programas de educação para ser utilizados na atenção primária, a partir de um conceito
que a gente chama de nudge. E nudge é um conceito que vem do marketing, não é só na área da saúde. O que é isso? A gente, a partir, por exemplo, desses 14 itens que a Bruna listou, né, que a gente tem que são modificáveis, o que nós podemos alterar no comportamento desses indivíduos para que eles possam evitar que esses fatores, né, desencadeiem os quadros demenciais, mas por meio de ações que eles não vão estar percebendo que eles estão fazendo. A gente sabe que uma das coisas mais difíceis é modificar hábito e comportamento. Então, vou dar um exemplo muito simples do que é o nudge, que é um exemplo que foi real e é citado muito na literatura, é que em Amsterdã, num banheiro do aeroporto, os homens urinavam muito fora do vaso, e a gente sabe que não é só lá que isso acontece. Então, eles pintaram uma mosquinha bem realista dentro do vaso sanitário, a partir do princípio que se os homens tivessem uma mira para urinar, a maioria ia urinar dentro do vaso sanitário, e não fora. Ou seja, você induz a pessoa a desenvolver uma ação com um objetivo específico, e ela vai fazer aquilo sem perceber. Então, essa, hoje, globalmente, é uma das estratégias que tem sido mais utilizada para alterar comportamento. Mas é muito difícil a gente perceber isso em cada um desses grupos culturais e tão diversos que nós temos no país, sabe? Então, esse projeto está em andamento, vai estar muito longe ainda de sair, justamente porque considera essa diversidade cultural. Agora, é fundamental a gente trabalhar em cima desses fatores modificáveis. Não, sem dúvida nenhuma. Acho que nós começamos hoje a nossa conversa falando que o governo não vai dar conta de tudo, né? Que a sociedade, que nós, o autocuidado, ele precisa ser também muito comunicado, difundido, as pessoas precisam estar chamando a responsabilidade da sua saúde para si, né? E eu acho que isso tem toda a relação com os fatores modificáveis aí, com os fatores determinantes para o desenvolvimento das demências, e que também não é só para as demências, grande parte desses fatores influencia diversas outras doenças, né, tem como desfecho diversas outras doenças, e acho que até para complementar, não sei até que ponto vocês estão atualizadas sobre isso, mas a Laços, ela tem um clube digital, que é uma plataforma na web, para pessoas 60 a mais se autocuidarem e se divertirem, né? Então, a ideia é realmente ter ali reunido uma série de atividades, tanto de exercícios cognitivos, atividade física digital, entretenimento, música, dicas de cinema, teatro, grupos de interação para sociabilização, muita informação de educação e saúde em todos os aspectos, que possam estar, de alguma forma, aí, minimizando as doenças crônicas, obesidade, diabetes, hipertensão, e a gente acredita muito que esse clube pode contribuir aí, de alguma forma, ser mais uma, né, entre tantas tecnologias que podem ajudar aí, né, a minimizar aí os impactos das demências. Sem dúvida nenhuma, a gente tem aqui muitas ideias, mas o que a gente observa nesses anos, que existe também aí um preconceito quando se vincula o uso de tecnologia por pessoas 60 a mais, não dá para generalizar, a gente encontra pessoas com capacidades e interesses por tecnologia muito distintos, né? E o que a gente nota é que, a partir do momento que existe ali alguém para pegar na mão, ajudar a introduzir aquela tecnologia, este público é muito fiel à utilização de tecnologias para o seu autocuidado, né? Então, isso a gente já observa. Esse clube digital, né, ele foi reformatado mais recentemente, aí, e a gente trouxe um embasamento científico para ele do IHI, uma metodologia que eles chamam de Age Friendly, que são os 4 M's para o envelhecimento saudável, né? A gente introduz esses conceitos e traz para dentro do clube,
com atividades relacionadas a isso. E hoje o nosso público, ele é de saúde suplementar, né? A grande maioria são pacientes, são beneficiários, na verdade, vamos dizer pacientes, beneficiários das operadoras de saúde, num público muito distinto do ponto de vista, muito diversificado, eu quero dizer, do ponto de vista socioeconômico, educacional. É muito diverso. Mas a gente vai iniciar agora uma pesquisa, estamos com ela no forno, para fazer com pessoas 60 a mais, que não são os nossos pacientes, porque um dos M's, né, exatamente da metodologia do IHI, é what matters, né, o que é importante para cada pessoa, né, o que é importante para cada um de nós. A gente pode levar uma proposta de valor, mas isso não significa que o outro entenda aquilo como uma proposta de valor. Então, a gente vai rodar uma pesquisa agora para entender o que seria, o que faz sentido para cada uma dessas faixas, tentando estratificar um pouco mais, e vamos ver, estão pedindo aí ajuda de todos os nossos parceiros para poder divulgar essa pesquisa com um público 60 a mais, diverso, que não serão os nossos pacientes atuais, para a gente realmente poder ir fazendo esses ajustes finos, né, doutora? Como a senhora diz, o pulo do gato, né? O pulo do gato, pulo do gato. O caminho é esse mesmo, o que importa para aquela pessoa. Um pouco esse olhar aí que a gente vem tentando dar aqui para as nossas também, para as nossas tecnologias. Eu gostaria agora de pedir para vocês irem aí para as considerações finais. Doutora Bruna, pode começar. Foi muito prazeroso poder conversar com vocês de uma maneira tão informal e, ao mesmo tempo, tão produtiva, trazendo tantas informações importantes aí para o mercado. Obrigada, Luciene. Eu quero agradecer mais uma vez, a conversa foi incrível, um bate-papo gostoso. Aprendi aqui ouvindo também a doutora Maria, então hoje a gente entende que existe um grande desafio no nosso país quando a gente fala, né, nesse suporte à jornada do paciente com demência, mas também é possível a gente enxergar que existem muitas oportunidades, né? Então, assim, eu não gosto só de falar do aspecto negativo, existem muitos desafios, com toda certeza, mas existem grandes oportunidades, existem muitas pessoas engajadas e interessadas em propor melhorias, né? Então, acho que aqui é uma proposta e um convite a todos aqueles que estejam mesmo dispostos a arregaçar as mangas e fazer com que todo esse sistema funcione, né? Com que toda a educação chegue às pessoas, à população geral, para que a gente, de fato, consiga não só reduzir, né, o impacto dessa doença, mas também melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas que já foram impactadas, dos familiares e também dos seus cuidadores. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Doutora Maria. Eu gostaria de iniciar também agradecendo, e como a Bruna falou, foi muito bom a gente estar junto e conversar abertamente e livremente. Realmente, é um problema que é só a reunião, a conjunção de vários esforços de todos os níveis da sociedade inteira, né, poderá buscar soluções que sejam plausíveis. Então, como Bruna disse, convidamos a todos, né, a se unirem neste desafio, porque há soluções, né, há formas de conviver e de lidar com pessoas com quadros demenciais de uma forma mais leve, alegre, eu diria, né? Então, é possível, a gente acreditar que é possível. A gente precisa de conjugar todas as soluções disponíveis e acreditar que é possível. Porque então, muito obrigada e a todos um grande abraço. Doutora Bruna, doutora Maria, em nome do Grupo Laços, eu agradeço imensamente, assim, a generosidade de vocês em compartilhar o conhecimento, em estar aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre isso, levar essa informação, e nós saímos daqui também com o coração cheio de esperança,
e acreditando, né, de que a gente está aqui fazendo, trabalhando para isso, trabalhando para um futuro que a gente quer para o nosso envelhecimento e para aqueles que estão conosco, para a nossa sociedade, para o nosso país, como a gente pode estar contribuindo aí para minimizar os efeitos dessas doenças, dessas demências, e fazer com que as pessoas possam ter um envelhecimento com qualidade de vida, independente das demências ou outras doenças que virão no nosso processo, né, de vida. Muito obrigada, realmente, que a gente possa ter outras oportunidades de estar reunindo esforços e fazendo outros projetos juntos.